Salve, rapaziada, Dan Vale aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho para você que é viciado em sucesso, desenvolvimento pessoal, tá louco para ficar rico, já tem sua grana, quer ganhar mais dinheiro, quer ascender na carreira, quer ser atleta mais top do que você já é, quer evoluir. Ou seja, esse canal aqui é para quem quer crescer de verdade, para quem busca conhecimento, para quem tá a fim de ouvir verdades e ser impactado e procurar amanhã mudar, melhorar, enfim, amanhã não, né? Hoje. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu postei no meu Instagram a respeito da desigualdade social. Eu trouxe alguns exemplos que acontecem na minha vida enquanto mentor, professor, e que demonstram claramente que apenas 0,1% das pessoas realmente vão pagar o preço para ter o sucesso, para experimentar o sucesso verdadeiro, independente do sucesso que elas escolherem. A gente sabe que sucesso é algo subjetivo, né? Existe aquele sucesso social que a maioria das pessoas entendem como gerar riqueza, né? Conseguir altos cargos, enfim, ficar milionário e terminar a vida milionário, cheio da grana, mas não é só isso, né? Tem pessoas que, por exemplo, escolhem o caminho do esporte e desejam ser um atleta de ponta. A exemplo dos fisiculturistas que arriscam sua vida, né? Diminui consideravelmente seu tempo de vida, né? Tomando anabolizantes, esse tipo de coisa, fazendo uso de esteroides, e isso vai degradando a saúde em prol do esporte que ele escolheu. Então, cada um tem a sua métrica de sucesso. Cada um escolhe o que quer para sua vida. A única coisa que eu acredito, que talvez você também acredite, é que todo ser humano deveria, né, por obrigação, querer ascender, né, querer crescer, se desenvolver, nunca estar parado. Mas, infelizmente, não é o que acontece e menos de 1% da população vai pagar o preço ou vai querer ascender, se desenvolver. E você está aqui assistindo, provavelmente você é uma das pessoas aspirantes a esses 1%, né? Nem todo mundo ainda está no 1%, mas pelo menos querendo, se desenvolvendo, consegue. E sobre esse 1%, né? Se a gente for olhar também as métricas de desigualdade social no mundo, a gente tem uma métrica muito, muito interessante e que aparece vez ou outra em vários vídeos por aí, né, em reportagens e tudo, que cerca de 1% da riqueza, né, 1% do dinheiro disponível, 1% das riquezas disponíveis, elas estão, né, na mão de 99% da população, 1%, enquanto 99% das riquezas, do dinheiro, de tudo, está na mão de 1% das pessoas, né? Esse número pode variar, esses números são imprecisos, mas é algo bem perto disso, né? Então, olha que louco, né? 1% das pessoas do planeta detém cerca de 99% das riquezas do próprio planeta, né? Se a gente for excluir aí a riqueza natural, principalmente. Mas isso demonstra que a nossa sociedade é realmente doente, né? Isso não deveria acontecer, de fato. Eu acho que ninguém acredita, nem aquelas pessoas aficionadas por sucesso acreditam que essa distribuição deveria ser assim, né? Poderia haver uma distribuição maior, né? Só que não acontece na prática, tanto na prática que se estabelece, né, que é essa, da riqueza tá na mão de poucos, né? Até você que acredita que é milionário, se você está assistindo esse vídeo, já tem uma grande quantia, já tem um patrimônio legal, né? Você acha que é rico, você não está nem perto do que é ser rico de verdade em relação ao mundo, né? A esse 1%. Então, dentro desse meio aí, né, existem várias faixas, né? E realmente, para você estar dentro desse 1%, eu acho que não deveria ser objetivo para ninguém, apesar de que enche os olhos daqueles mais gananciosos. Mas, querendo ou não, você ter dinheiro para fazer tudo o que quiser, né? Dinheiro para movimentar saúde, projetos sociais, movimentar a economia, enfim, ter dinheiro para fazer o que bem entender e conseguir fomentar outras coisas que não só vão ficar restritas a você, é um objetivo interessante.
não é verdade? Mas você não precisa ter todo o dinheiro do mundo enquanto as outras pessoas são miseráveis. É que a gente vê que existe miserabilidade, existe muita gente miserável no planeta e que, de fato, não deveria ser assim. Mas, quando a gente vem para termos práticos, na realidade que a gente consegue tocar, então eu vou para a minha realidade que eu consigo tocar. Obviamente, eu não tenho contato com pessoas miseráveis. Eu não tenho contato com pessoas miseráveis. Não posso mentir quanto a isso. Mas eu tenho contato com pessoas de classe média baixa, né? Pessoas que estão ali com um salário mínimo por cabeça, por pessoa, 2 salários mínimos, né? E que estão ali vivendo, né? Eu tenho uma escola que é voltada para terapeutas, e normalmente esses terapeutas, né? E normalmente os terapeutas, eles têm renda, a renda ela é muito baixa, né? Na maioria, quando a gente pega o todo, tem terapeutas que ganham muito bem, tem terapeutas que ganham praticamente como profissionais de saúde, de médico inclusive, né? Mas tem, a verdade é que a maioria é nivelada por baixo, né? Em relação à renda per capita, né? Dessas pessoas, dessa classe. E o que acontece? Eu tenho eu trouxe até o dado lá no Instagram, do quanto que eu investi somente nesse ano para eu dar um curso gratuito de formação de terapeuta, um curso profissionalizante. Ou seja, eu tenho um curso gratuito que ensina pessoas a serem terapeutas, já conseguirem ter o aval para trabalhar. E eu ensino, inclusive, como eles conseguem os primeiros clientes, ensino como ele faz o atendimento, ensino como ele agrega terapias, enfim, e é um curso gratuito. E por ser gratuito, né, eu rodo tráfego pago. Obviamente, é um curso gratuito que é voltado para gerar renda, gerar receita, né? Não é uma coisa que eu simplesmente estou fazendo, joguei lá gratuito e que eu não vou ter retorno de nada disso. Obviamente eu tenho um retorno, né? Mas, de fato, aquele curso especificamente, ele é um curso que profissionaliza a pessoa, e não só profissionaliza, como ensina como ela se inserir no mercado de trabalho. E, analisando os meus números, eu observo que a minha empresa faz um trabalho incrível de fomento do trabalho, né? De profissionalização de pessoas. Pego uma pessoa que às vezes nem tem o 2º grau completo e eu capacito ela para ela ser inserida no mercado de trabalho. E dou tudo o que ela precisa para se inserir no mercado de trabalho. Inclusive produto. Não dou de graça o produto, mas facilito para essa pessoa, né, conseguir ter altíssimos retornos. Então, quando eu observo os números, eu percebo o seguinte, e aí a gente vê, a partir desses números, por que a desigualdade social ela é apenas um produto, ou seja, é o resultado da desigualdade mental. Então, só para resumir aqui em números, foram cerca de 12 mil pessoas que nós profissionalizamos, né? Ou seja, essas pessoas se inscreveram e tiveram acesso a todo o material, os ensinamentos do curso. O curso, obviamente, ele tem o objetivo da pessoa ter um certificado para poder atuar e trabalhar, né? Das 12 mil, em média, 9 mil tralalá, de pessoas chegaram a pegar o seu certificado, ou seja, se tornaram habilitadas para poder trabalhar. Só que, efetivamente, apenas cerca de 300 dessas pessoas realmente se inseriram no mercado, ou seja, de 900 pessoas, de 9 mil pessoas, apenas 300 pessoas, elas realmente deram o primeiro passo, com tudo na mão, com tudo mastigado, para começar a agir, a trabalhar. E quando a gente observa, né, muitas pessoas dizem que estão precisando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero, acha a oportunidade,
e quando acha a oportunidade, se interessa mais por algo que é colocado na parede, ou seja, o certificado, do que o próprio trabalho e a mudança de vida que aquele trabalho pode gerar para aquela pessoa. Ok, esse é um exemplo. Guarda esses números. Agora vamos para um outro exemplo, no qual eu sou terapeuta e mentor, né? É um trabalho que eu faço de mentoria de empresários, mas que o trabalho ele é praticamente terapêutico. Como eu sou terapeuta e eu observo, então as pessoas vêm para fazer mentoria comigo de negócios, só que ao vir fazer a mentoria de negócios, a gente percebe que ele não está evoluindo, não está crescendo, o negócio não cresce, porque ele está com um problema emocional, ele está com um problema de desvio de atenção, ele está com um problema em casa, com a esposa, enfim. Então, a gente acaba tendo que fazer um trabalho terapêutico, né? Por quê? Porque se não fizer o trabalho terapêutico, as pessoas não vão fazer, não vão conseguir dar cabo da pressão que é empreender, se desenvolver, crescer, enfim. E aí o que acontece? Essa mentoria específica, né, que são vários tipos, mas essa específica custa R$5.000. Obviamente, tudo é explicado antes do fechamento, né? Tem uma quantidade de sessões, de encontros, e as pessoas pagam os 5.000 para fazer essa mentoria. E o que acontece? Lá eu deixo bem claro, se você pagou por uma mentoria, eu sou seu mentor. Se eu sou seu mentor e você confiou em mim, chegou, veio, contratou, expliquei, fez call, né, de alinhamento, entendimento, eu vi que dá para eu ajudar, o que vai acontecer? Você vai me pagar e nós vamos iniciar o trabalho. Um mentor guia, diz qual é o caminho que se deve fazer, as atividades que devem ser executadas. E sabe o que acontece? Obviamente não foram todas as pessoas, né? Mas 6 dessas 6 pessoas neste ano, 6 pessoas neste ano, me pagaram R$5.000 e em menos de 3 sessões desapareceram. Ou seja, elas jogaram o dinheiro fora, eu não consegui cumprir o meu trabalho, realizar o meu trabalho, e elas não mudaram em absolutamente nada. Por quê? Porque mesmo pagando, se esforçando ou não para pagar, tendo dinheiro ou não para pagar, parcelando, enfim, essas pessoas, elas preferiram jogar o dinheiro fora, perder o dinheiro, do que fazer o que tem que ser feito. Então, são 2 exemplos da mesma coisa, só que com condições diferentes. As pessoas recebem gratuitamente. O outro, elas pagam um ticket alto para ter acesso a um conhecimento mais acelerado. Mas, em ambos os casos, dadas as devidas proporções, a quantidade de pessoas que realmente aproveitam, que fazem o que tem que ser feito, ela é muito baixa. E se nós formos pegar cursos online, cursos presenciais, eu já fui professor de cursos presenciais, dou palestras, faço eventos, enfim. E a gente percebe que os que realmente vão aplicar aquele conteúdo ensinado, mesmo que você seja um ótimo professor, um ótimo mentor, um ótimo palestrante, você joga o ouro para as pessoas, é muito raro. A quantidade de pessoas que vão pegar aquilo dali, vão condensar e vão usar aquilo dali de forma efetiva, porque tem gente que usa, tem gente que até dá o primeiro passo. Então, é como se fosse assim, você tem um universo de 100 pessoas, só uma pessoa vai dar os primeiros passos. Os primeiros passos que eu digo não, eu vou me empolgar, né? Vou me empolgar, e só uma pessoa que vai dar os primeiros passos, e não é garantido que essa pessoa aproveite tudo aquilo e realmente consiga fazer acontecer. Você vai ver isso no universo de 1.000 pessoas. Depoimentos, você ensinou para 100 pessoas, você vai ter 30 depoimentos. 30 depoimentos. Nossa, maravilhoso, incrível, mudou minha vida, abriu minha mente, me expandiu, incrível, o Dan é maravilhoso, o professor é maravilhoso. Depoimento tem 1.000. Resultado prático, não tem. É 1 em 100
ou 1 em 1000. Eu até arrisco dizer que 1 em 1000. Ou seja, é preciso uma amostragem muito grande para você ver que uma pessoa deu certo de verdade, sabe? Então, assim, por que eu tô falando isso e trouxe esses 2 exemplos aqui, né? Que é para justificar exatamente isso. Nós não vamos ter uma redução da desigualdade social se nós não tivermos uma mudança estrutural para diminuir essa desigualdade mental. Porque a verdade é que nós somos escravos. Nós somos escravos mentais, né? Obviamente, tem aquelas pessoas que furam a bolha, que são essas pessoas, 1% ou 0,1%. São pessoas que furam a bolha e que realmente, por algum motivo, elas conseguem tirar força e vão além. Porque é como se é um esforço parecido com um foguete, a dificuldade de um foguete de sair da Terra. Tem a gravidade, tem a resistência do ar, tem as camadas, tem o gasto energético, o combustível. Então é preciso relação, é preciso querer, é preciso motivação, é preciso aquele tesão mesmo para fazer as coisas. E para você ter isso, conseguir isso, né, e a cada dia que passar reduzir essa desigualdade social, é mexer na base estrutural, é na mentalidade mesmo. E aí tem aquelas pessoas que tem um QI de 50 e que falam assim, vai dizer lá na favela, para um favelado, para uma pessoa que nasceu na favela ou nasceu na extrema pobreza, lá na Índia, que o problema dele de estar com fome é a mentalidade, né? Tem sempre essas pessoas que falam isso quando a gente tenta alertar sobre mentalidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você pensa assim, obviamente, você não vai conseguir pegar uma amostragem de pessoas miseráveis e você vai conseguir mudar a mentalidade daquela pessoa de uma hora para outra. Porque a mentalidade, ela é sistêmica. Mentalidade não é algo individual, é sistêmico. Ou seja, seria impossível uma pessoa desenvolver uma mentalidade, por exemplo, de sucesso, sem que houvesse referenciais de sucesso. Então, os referenciais de sucesso são outras pessoas. Então, só existe essa questão de ascender, de crescer, porque existe comparação e é sistêmico. Ou seja, nós entendemos que aquelas pessoas elas têm um problema social, né, que é gerado pelo mental. Mas como que a gente muda isso? É na base, na educação. Na educação. A educação hoje é uma educação precária. No Brasil, vamos falar de Brasil, né? A gente tem um planeta inteiro para falar, mas vamos falar do Brasil. A educação do Brasil, sobretudo a educação pública, que bom que tem educação pública, se não tivesse seria pior. Mas a educação, ela é feita, aí vamos lá, vamos pegar. Ela é feita por profissionais de mentalidade pobre. Por que de profissionais de mentalidade pobre? Porque, na real, eu já fui professor, né? Professor de escola pública, inclusive. E na real é o seguinte, o que fica para o funcionalismo público, sobretudo o funcionalismo público de pessoas que vão lá na ponta, não ascendem, né, na carreira, são as pessoas de mentalidade pobre. Aí você tem um conjunto, um sistema que envolve o seguinte: pais de mentalidade pobre, com toda a herança por terem nascido num ambiente de miserabilidade, né? Aí você tem pais, e pais às vezes estão no crime, você tem toda essa questão, né,
da violência, da falta de alimento, de oportunidade, tem tudo. Você tem pais que têm crenças limitantes, ou que são justificáveis, mas não dá para tirar. Esses pais são responsáveis pela educação do filho, mas de tanto trabalharem e pelo ambiente em que vivem, se a gente for para a realidade mesmo, né? Ou nós temos pessoas que estão dentro da igreja o tempo inteiro, e normalmente um pastor que é mais esperto tomando conta da mente daquelas pessoas e às vezes até sugando, ou essas pessoas estão envolvidas com crime, ou essas pessoas estão, que é o pessoal do arrocha, não é verdade? Do arrocha, da bebedeira, do final de semana, da cervejinha, né? E aí você tem essa realidade, que é a realidade da pobreza hoje, né? Porque a gente está falando aqui da desigualdade social, e se você olhar para a realidade da pobreza, a verdade é essa. Na época que eu dava aula na escola pública, a escola que eu dava aula, uma escola afastada do centro, e era uma escola que o professor, ele nem tinha autoridade, porque a autoridade da sala era um traficante mirim de 12 anos de idade, que era o dono da boca. Era que mandava em tudo. E ai do professor que abrisse a boca. E a escola não tinha policiamento. Então, é para você ter ideia, a escola era dominada por pessoas que estavam envolvidas com o tráfico. Então, a mentalidade, o nível de mentalidade não tem nada a ver com estudar, não tem nada a ver com aumentar o nível de cognição. Não tem. Então, a cada dia que passa, nós temos uma degradação do nível de cognição. Por quê? Porque os assuntos são os mesmos. Essas crianças, elas crescem, reproduzem e morrem com uma única pauta: tomar conta da boca, sobreviver, né? Sobreviver. E ir para baile funk, para essas, ou seja, não tenho nenhum tipo de pensamento crítico, não tenho nenhum tipo de incentivo. A própria escola seria um ambiente que é para melhoria, mas na maior parte das escolas públicas você não consegue isso, e eu vivi isso na prática. Não dá para generalizar, porque tem muita escola boa, tem muito profissional bom, tem muito diretor que tancou, que conseguiu, que fez, tem muito professor que vai lá e faz, é incrível o trabalho. Mas às vezes são soldados para combater um exército inteiro. E isso é muito difícil. Então, tudo isso mantém a mentalidade sistêmica daquelas regiões, mantém a mentalidade enfraquecida. Ou seja, com níveis de cognição muito baixo mesmo, com QI muito baixo. Né? Então são pessoas que acabam não desenvolvendo capacidade de estarem, inclusive, exercendo cargos, mesmo tendo acesso. Então, por exemplo, hoje você tem programas de acesso, né, à universidade. Aí você tem quilombola, você tem indígena, você tem pessoas que estão na pobreza, na verdade, tem a questão dos negros, enfim. Então tem uma série de dívidas sociais e essas inclusões. E elas são medidas que deveriam realmente funcionar. Mas o que acontece? Se você tenta melhorar a desigualdade só trazendo pessoas com nível de cognição baixo, pessoas que não tiveram um desenvolvimento mental, cognitivo, né, nutrição, comida mesmo, nutrição, e você traz para a faculdade, o que você está fazendo, basicamente, é formar profissionais, os profissionais acabam indo, você está nivelando por baixo. Me desculpa se você é dessas pessoas, e pode comentar, pode me xingar, não tem problema, eu só estou aqui para trazer uma reflexão. E se você não entender o que eu estou falando aqui, provavelmente, eu achar que eu sou idiota, qualquer coisa, provavelmente você tem esse nível de cognição baixo.
E aí o que acontece? Essas pessoas elas acabam sendo envolvidas com o quê? Com movimentos sociais extremistas. E o nível da educação, ele começa a ser nivelado por baixo, porque eu sou professor e eu sei como é. A dificuldade que é, quando eu tô dando aula, era para a aula fluir. Hoje, o objetivo da aula é que os alunos saiam aprendendo tal coisa. Eles saiam fazendo, sei lá, 2 mais 2 são 4. E aí você tem alunos com nível de cognição mais baixo que não sabem nem 1 mais 1 ainda. Imagina 2 mais 2. E eu não tenho tempo hábil para ensinar o 1 mais 1. O que é que acontece? Para que eu cumpra aquele objetivo, ou eu vou ter que ignorar aqueles indivíduos e deixá-los para trás, ou eu vou ter que nivelar por baixo, ou seja, eu tenho que voltar para o 1 mais 1. E o 2 mais 2, que já tem alunos que estão no nível de cognição, de desenvolvimento maior, eles vão ter que esperar. E muitas vezes o esperar não dá tempo. Então você nivela por baixo. Infelizmente, né? Recentemente, acho que foi uma diretora do Nubank, a dona do Nubank, alguma coisa assim, falou sobre que não poderia contratar, que não contratava mais pessoas negras, porque infelizmente, dentro da condição da empresa dela, do que eles queriam enquanto empresa, é uma empresa privada, tem todo o direito do mundo. Não contratava mais pessoas negras porque, infelizmente, se eles contratassem só pela pessoa ser negra, ou seja, só pela pessoa ser negra, certamente eles nivelariam o desenvolvimento da empresa por baixo. E isso acontece. Não dá pra gente fugir disso. Tudo que envolve muitas pessoas, acaba que ou você exclui ou você nivela por baixo. E, querendo ou não, nivelar por baixo também exclui. Você exclui aqueles que têm outro nível de cognição. Você acaba perdendo, no caso, né? Em caso de empresas. E não é porque as pessoas são negras. Tem nada a ver com a cor. Tem nada a ver. E aí, as pessoas de baixo nível de cognição ou envolvidos com projetos sociais extremistas, movimentos sociais extremistas de baixa cognição, julgaram a mulher como se ela estivesse falando uma coisa absurda de ruim. E não é uma verdade. Porque se eu sou obrigado a botar pessoas negras na minha empresa, eu sou obrigado, ou seja, na minha empresa eu vou fazer uma seleção. Não importa a cor, de onde a pessoa veio, do estado, não importa mesmo, importa a competência. Se eu contrato uma pessoa que sabe fazer o 2 mais 2 e me obrigam a contratar uma pessoa que não sabe fazer o 2 mais 2 porque ela é negra, eu estarei trazendo pessoas incompetentes e não tem nada a ver com a cor. Agora, o Brasil, obviamente, por conta de todo o seu processo histórico, pessoas negras, pobres e que não tiveram acesso à educação de base, que são mentalmente enfraquecidas, elas são, em número maior, pessoas negras. Aí é que entra a história. Então, infelizmente, esse racismo, essa desigualdade, tudo isso no âmbito do crescimento, do sucesso, você vai ver, nós vamos experimentar, nós vamos vivenciar por muito tempo ainda, e a tendência é piorar, e não melhorar. Nós não estamos melhorando, fazendo esses programas de inclusão no pós. Nós estamos tendo a impressão que esses programas estão dando certo, mas a base, a raiz não está sendo tratada. Pelo contrário, nós estamos dividindo um povo. E nós não precisamos de divisão, nós precisamos de união. Só que para ter união, é preciso compreensão, é preciso entendimento, é preciso tolerância, é preciso amor. Mas não há amor.
não há tolerância, não há compreensão. Cada dia que passa, o Brasil está mais polarizado. Se você continua assim, não é difícil, em alguns anos, 10, 15, 20, 30 anos, nós começarmos a ter guerras civis. Uma guerra civil no Brasil. Por quê? Por conta da polarização. É como se existisse uma população rica e que merece ser destruída e uma população pobre que merece todos os direitos que essas pessoas ricas e instruídas tomaram. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é para ser assim. Não é com esse nível de discussão. Então, sim, pessoas que foram mais privilegiadas precisam ser educadas, precisam ter compreensão de que nós somos um povo e precisamos, sim, melhorar a mentalidade na base. Nós precisamos desde a escola dos pequenos, dos pais dos pequenos. Nós precisamos de instrução, educação. Não se melhora a cognição de um povo, a mentalidade de um povo, não se melhora a crença de um povo, de que aquela pessoa que está lá na favela nasceu na favela, aquela pessoa que a favela ela pode ser um lugar mais organizado, que a favela ela pode evoluir, se desenvolver, que não, sabe, isso só vai se conseguir mudando na base e sem extremismo, com mentalidade de prosperidade e não mentalidade de mais escassez. Se aquela criança ela é educada e ela é incitada a estudar, por exemplo, se voltar somente para a história, nós vamos ficar olhando para o passado a vida inteira e nosso passado é tenebroso. Mas se nós queremos um futuro melhor, a gente não tem que ficar educando essas crianças, fazendo elas olharem para o passado e ter raiva dos seus contemporâneos. Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? Eu falo de mim, né? Branco, qualidade de vida legal, me desenvolvi, tive oportunidade. Que culpa tenho eu de ter tido oportunidade? Qual é a culpa que eu devo carregar? Eu devo ter consciência, mas não culpa. Eu não tenho nada a ver. Eu não fiz nada. Não fui eu que escravizei ninguém, não fui eu que sabe, não maltratei ninguém no passado. Agora, porque eu nasci assim, automaticamente, para aquela criança que está sendo educada, ela deve ter raiva de mim, porque eu tenho uma casa bacana, que eu tenho uma casa com piscina, eu tenho uma casa com espaço. É assim? É assim? Nós vamos educar essa criança para ter raiva e para negar completamente que aquela criança não pode ter nada no futuro? Ou nós vamos educar a criança para olhar para frente e dizer, olha, pela educação, aprende, estuda, se desenvolve. Nós vivemos num país que, apesar dos pesares, apesar de ter pobreza, é um país ainda que você tem liberdade de crescimento. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Uma criança que nasce negra, pobre, ela pode ter mais dificuldade? Pode ter mais dificuldade. Ainda. Infelizmente. Era para acontecer isso? Não. Mas pode ter mais dificuldade. Mas ter dificuldade não significa que isso é impossível. Ter dificuldade não significa que aquela criança deve se voltar para isso, para a dificuldade, para justificar e ela se manter na realidade que está. É isso que está errado. Então, quando a gente fala de mentalidade não é como a pessoa pensa agora e eu querer mudar a mente dela e dizer, não, você é pobre porque você pensa pequeno. Não é isso. Só haverá mudança de mentalidade quando, de cima para baixo, em termos cognitivos mesmo, em termos de organização da sociedade, essas pessoas que têm maior compreensão,
que conseguem enxergar, que possam estar colaborando, sabe? Possam estar fazendo o seu papel. Isso é uma coisa que realmente pode acontecer. E é preciso humildade. Humildade de todos os lados. É preciso humildade de quem não teve oportunidade e que não se desenvolveu o suficiente para ter uma compreensão mais sistêmica e não extremista. É preciso. É preciso. É claro que é preciso. Mas acontece isso? Não. Cada dia que passa, nós estamos vendo menos humildade, mais agressividade. É mais agressividade. É difícil você sentar com uma pessoa, por exemplo, eu empresário, sentar com uma pessoa pobre, revoltada, porque foi criada com essa mentalidade. A conversa, não existe uma conversa. Não existe uma conversa. A partir do momento que aquela pessoa acha que eu já sou favorecido e que ela é uma pessoa desfavorecida, já acabou a conversa. É difícil ter uma conversa. Então, para você que tem um nível de cognição baixo e não consegue entender que quando a gente fala de mentalidade não é mude sua mente agora, não é da noite pro dia, é bom começar a entender, estudar. Só o estudo, a experimentação, o ensinar, o olhar os dois lados. Sempre quando você vê que você tem uma convicção extrema para um lado, se tem outras pessoas que têm convicções contrárias a você, ao invés de você fechar as portas para o entendimento e se mantiver no orgulho de que não pode mudar de opinião e de que a sua realidade é verdadeira, do que sua verdade é a única verdade e que todas as outras pessoas estão erradas, se você não tiver esse nível de humildade e de compreensão, aí você não vai evoluir nunca. Essa que é a questão. Então, realmente a desigualdade social, ela, ao meu ver, né, ela só vai melhorar quando nós diminuirmos essa desigualdade mental. E eu particularmente, eu adotei para minha vida tentar ao máximo, nas esferas que eu puder, financiando, como já financio, para pessoas aprenderem, se desenvolverem, trabalharem, entenderem. Eu estou sempre falando, sou aquele cara chato, aquele professor chato que fica dizendo use isso, use essa linguagem assim, use dessa forma, você pode mais, eu sei que você consegue, tenta mais uma vez, vai lá, tenta fazer isso, fazer aquilo, quero ver você rico. Eu sou desse, eu gosto de fazer isso, gosto de incentivar as pessoas. Eu tô aqui fazendo um vídeo para você abrir sua mente. Então nós precisamos desse movimento, né? E se você conseguiu compreender a mensagem que eu tô querendo passar aqui, que eu passei aqui nesse vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, deixa o seu comentário, o que você acha. Experimenta também a estudar, aprender, ensinar. Se você faz isso da sua vida, começa a estudar. Aquilo que você começa a estudar e aprender, você ensina. Compartilha. A internet está aí para isso. Compartilha. Quando você compartilha, você aprende mais, você se desenvolve mais, você cria mais neuroplasticidade. Você vai ter ali uma compreensão maior do mundo. E estuda sobre tudo. Estuda sobre tudo. Passa um tempo estudando, se desenvolva um pouquinho em matemática, se desenvolva um pouquinho numa outra língua, no inglês. Estude ciências do sucesso. Estude também um pouco, marxismo. Estude um pouquinho, quando evoluir um pouco mais, um pouco de filosofia. Tente compreender a antropologia. Tente analisar o que um lado fala. Você vê lá um jornalismo que é mais voltado para a direita. Tenta
olhar o que o pessoal da direita tá falando. Depois assiste uns da esquerda e vê o que o pessoal da esquerda tá falando, que você vai ver que todos têm razão dentro da sua esfera e todos estão errados ao mesmo tempo e que existe um meio termo, existe uma coisa que pode ser melhorada, desenvolvida, aperfeiçoada, né? Vê um pouquinho de ciência, aprenda sobre redes sociais, sobre inteligência artificial, que é uma coisa que vai fazer parte da vida do ser humano daqui para frente, como a internet se tornou, né? Talvez até mais rápido do que a internet se tornou. Então, vivencia isso daí. Não fica no celular só assistindo Reels. Todo mundo que está fazendo Reels está querendo ganhar alguma coisa. Visualização, dinheiro. E você é o produto. Você é o produto. Se você fica muito tempo assistindo Reels, você é o produto. Aqui, por exemplo, se você fica muito tempo me assistindo, você é um produto para mim, para o YouTube, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu faço esse vídeo aqui, eu tô ganhando dinheiro. Eu ganho dinheiro. Seja pessoas que acabam se tornando meus alunos, comprando meus cursos, mentoria, ou pelas próprias visualizações. Então eu tô ganhando dinheiro. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô produzindo, eu tô usando o que eu tô aprendendo para compartilhar com você. Mas se você passa muito tempo só aprendendo e não faz nada por você, exceto só aprender, ok, você vai ter aprendizado. Mas esse aprendizado não vai valer de muita coisa. Um aprendizado recluso não faz muito sentido, né? É capaz de você ficar até doido. Então, com muito conhecimento, sem muita pressão, né? Capaz de explodir uma hora, ficar muito ansioso, ter muita informação na mente. E principalmente informações vazias. Cuidado com as informações que você tem, né? Ver 40 minutos de um vídeo meu aqui falando sobre isso, pode, né, contribuir com você com alguma coisa. Agora, ver 40 minutos de Reels de pegadinha, talvez não contribua muito, né? A não ser que você esteja numa depressão ferrada e isso tá melhorando um pouquinho, não sei, mas mesmo assim eu não acho que é válido, né? Eu acho que sempre mais válido, mesmo quem tá em depressão, é botar para fora, compartilhar, aprender, se desenvolver. Tá conectado com pessoas, se conectando, conversando, tá aqui, né? Produzindo, produza, ok? Então, é isso. Se você gostou, deixa seu like. Se tiver um botãozinho aí para impulsionar, para ajudar, colaborar, faz isso, por favor, que isso aí me ajuda meu trabalho e ajuda a chegar a mais pessoas essa mensagem aqui. Valeu, forte abraço, até a próxima.